Olá, sou o professor Elton e darei aula de ensino religioso pelo Sistema de Ensino Uniavan. Tudo bem? Iniciamos então a nossa aula de ensino religioso. Vamos estar falando, neste primeiro momento, sobre a importância do Estado laico. Mas o que será o Estado laico? Mas antes de dar a resposta, vamos a um pequeno resgate histórico. A gente precisa lembrar que aqui no Brasil nem sempre o Estado foi laico. Isso quer dizer que ele nem sempre foi sem a ausência a participação da Igreja. Durante o processo de colonização dos portugueses, enquanto o Brasil era uma colônia de Portugal, a única religião permitida no Brasil era o catolicismo, né? A Igreja Católica. Mesmo após a independência, que vocês sabem que ocorreu lá em 7 de setembro de 1822, então, durante todo o Império, a única religião permitida era a Igreja Católica, era o cristianismo com o catolicismo. Isso só mudou após a proclamação da República. Com a proclamação da República, houve uma mudança no sistema de governo no Brasil, deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república, e com isso, no debate entre os republicanos, houve essa separação do Estado e da Igreja. Funções que antes eram só exclusividade da Igreja, passaram a ser responsabilidade do Estado também. Um exemplo, o casamento. Até então, só se casava na Igreja. O matrimônio, o casamento, oficialmente, somente na Igreja. Depois disso é que tem a possibilidade do casamento civil. Então, só para dar um exemplo dessa mudança. Foi a partir da proclamação da República que o Brasil deixa de ter somente a Igreja Católica e passa a ter, então, a liberdade religiosa, a não mais interferência da Igreja. O Brasil não tem mais, a partir da proclamação da República, uma religião oficial. Prega a liberdade religiosa. O presidente pode até dizer que no Brasil predomina a religião tal, mas ele não vai dizer que a religião é a religião oficial, como existe em outros países, que temos países que não há uma liberdade religiosa, que tem que se seguir determinada religião. Então isso foi o que deu origem ao Estado laico aqui no Brasil. E por que isso é importante para as aulas de ensino religioso? Porque durante muito tempo as aulas de ensino religioso elas eram confessionais. O que isso quer dizer? Que era de uma determinada religião, se aprendia sobre o catolicismo. Era como se fosse aquilo que os católicos têm, a catequese. Então isso não pode mais acontecer. O ensino religioso ele é laico, ele apresenta para os estudantes as diversas religiões, porque essas crianças, esses estudantes, vão conhecer essas religiões e a partir do momento que eles conhecem, eles vão respeitar. Não vai se colocar que tem que seguir determinada religião, que essa é bacana, aquela não. Não, é apresentado para se conhecer. Por isso, então, a importância do ensino laico. Toda essa liberdade religiosa é muito importante para garantir, então, essa diversidade, aceitar todas essas religiões que vieram, que chegaram ao Brasil, estão aqui até hoje, em virtude do nosso processo de colonização e dos imigrantes e tudo mais. Encerramos aqui, então, mais uma aula de ensino religioso. Até a próxima.